Olá pessoal, com muita alegria, porque afinal de contas estamos em período de festividade, não é? Domingo agora vamos comemorar o Natal e no outro domingo o Ano Novo. E é justamente nesse período que a maioria das pessoas param aí para fazer suas projeções em relação ao ano que está chegando, né? Colocar metas para realizações de seus sonhos, como também para refletir aí no ano que está terminando, os pontos que não foram tão bacanas, os nãos recebidos, as dificuldades, né, que aconteceram. E eu quero falar com você justamente sobre isso. Você já parou para pensar que o não que você recebeu, a dificuldade que você passou, é que te fortaleceu para que você chegasse até aqui de pé? Você já ouviu falar da passagem de José do Egito? José era um rapaz que até os 17 anos ficou vivendo aí nos mimos do seu pai, pois era o seu filho predileto, o filho da sua amada esposa Rebeca. E ele tinha aí mais seus irmãos, só que tudo que era de melhor, o pai dele sempre dava para ele, Jacó. E isso provocava uma ciumeira, né, nos irmãos dele. Mas o ponto, eu falo que a gente fala a gota d'água, né, o que foi o ponto final para que falar, não vamos mais aguentar essa situação com José, foi um sonho que José teve onde a sua família se prostrava a ele. Diante disso, os irmãos falaram, não é possível. E a ira dentro deles, né, aumentou devido a isso. E na primeira oportunidade que tiveram, foram lá e jogaram José num poço. E logo em seguida ofertaram, né, José a uma caravana que estava indo para o Egito. E ele foi vendido ali como escravo. Então, situação difícil que o José passou. Ele saiu dos mimos do pai, foi para dentro de um poço e depois sai como um escravo. E chegando ali no Egito, cidade que ele não conhecia absolutamente nada, ele tomou a seguinte posição: tudo que eu for fazer, eu vou fazer na minha excelência. Então eu não vou ficar aqui me lamentando porque eu tinha tudo quando eu estava com meu pai, porque eu fui injustiçado, fui vendido como escravo, eu tinha o do melhor. Não. Ele não pegou a posição de vítima e nem de coitado. Ele se posicionou a entregar o seu melhor. E isso fez com que ele chamasse a atenção de Potifar, que foi o senhor que o comprou, e colocou ele numa situação melhor, né? Então ele recebeu um cargo de confiança de Potifar. Então, diante de uma situação ruim que ele tinha ali, porque ele tinha virado um escravo, ele vivia um diferencial. Ele estava ali numa situação privilegiada como escravo. Mas como eu sempre digo, rapadura é doce, mas não é mole, não. E aí a esposa de Potifar se interessa por José. E claro, diante aos princípios que José foi criado, ele não se corrompeu ali, ele não se deixou se levar a seduzir pela mulher de Potifar. Não vou ter o caso com ela. E aí esse posicionamento de José faz com que a mulher fique irada, né? Como assim? Como ele me rejeita? Enfim. E aí ela vem com falsas mentiras, né? Porque já são falsas, mentiras são falsas, né? Então ele vem com situações aí mentirosas para que José fosse ali punido uma vez que ele não quis se relacionar com ela. E ele vai pra cadeia, não tava fácil, mas fácil ainda não ficou, né? Ele foi pra cadeia. Chegando lá na cadeia, novamente ele se posiciona. Ele não fica se lamentando, ele não fica ali, como pode ter acontecido isso? Eu fui honesto, né? Foi uma mentira levantada sobre a minha pessoa. Ele não ficou ali se lamentando, ele novamente se posicionou e entregar que tudo que ele fosse fazer, ele faria o melhor e Deus era com ele. E por isso, ele também ganhou ali um diferencial dentro da cadeia, dentro de uma situação ruim, ele ainda vivia um diferencial, porque ele tinha um propósito. O propósito de Deus para a vida dele não era ficar nos mimos do pai dele. Ele tinha um propósito de Deus muito além, que era ajudar aí num período de dificuldade um povo, uma nação. Então, José ali acaba daquela cadeia fazendo a revelação de sonhos. E ele pede para que o copeiro, que é uma das pessoas a qual ele fez a revelação do sonho, quando fosse ter de novo na presença de Faraó, né, que era como se fosse o presidente hoje, era a autoridade máxima ali dentro do Egito, se lembrasse de José. E obviamente, como a gente está acostumado, muitas vezes, né, nós não somos lembrados, e assim aconteceu com José. Ele não foi lembrado, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um momento certo para ser lembrado, pois Deus visitou
Faraó e deu um sonho para ele, a qual ninguém conseguia trazer a interpretação. E aí, aquele vucu-vucu, aquela coisa que ninguém vem, e Faraó agitado, ninguém consegue fazer aí a interpretação do sonho. O copeiro ouve aquilo e vem a lembrança no momento certo sobre José. O copeiro fala de José para o Faraó e o Faraó peça que José venha à presença dele para ver se ele conseguiria fazer ali a interpretação do sonho. O Faraó fala para José o sonho e ele diz: olha, o único que pode revelar os sonhos é Deus, eu vou orar a Deus. E Deus trouxe a revelação do José ali do sonho, né? Deus usa José de uma maneira sobrenatural na sabedoria, porque ele diz a Faraó: essas 7 vacas que você sonhou, que são as vacas, a gente já até está acostumado a falar período das vacas gordas e vacas magras, né? Vem daí essa expressão. Os 7 anos as 7 vacas que você sonhou gordas são 7 anos de prosperidade, de colheita, e depois virão mais 7 anos onde não vai ter prosperidade, onde a fome vai vir sobre a terra, não vai existir colheita. E José, tocado pelo Espírito, né, de Deus, vai e fala assim: me permita me dar um conselho, que você possa escolher uma pessoa que possa administrar esse tempo de fartura para que não falte no tempo que não tiver a colheita. E ali, Faraó, diante daquele posicionamento de José, fala: só tem uma pessoa que pode fazer isso, José. Então, no mesmo dia em que ele começa o dia como escravo, ele termina como o segundo homem mais poderoso do Egito. Faraó dá o anel para ele e ele se torna governador. E assim, José cumpre o papel dele lá da questão de começar a administrar, criar um plano para que não tenha falta nesse período que não vai haver colheita. Então, o que eu quero dizer para você é que, nessa reflexão, podem sim, diante dos teus sonhos, daquilo que é o propósito do Senhor para sua vida, te colocar em situações ruins, mas essas situações são permissões para que você possa crescer, para que você possa se preparar. Porque na situação boa, como José tinha ali nos mimos do pai dele, ele não ia ter o desenvolvimento para ter estratégia para administrar um período como esse. Para que a casa dele também fosse salva. Porque afinal de contas, no final da história de José, a família dele vai até ali o Egito buscar alimento. E acontece exatamente aquilo que José sonhou. A família dele se prostra a ele. Não sabia, né, no momento ali que ele era José, mas o fato é, diante do propósito que você tem maior na sua vida, pode sim acontecer situações difíceis, pode vir dias de choros, mas são esses dias difíceis que vão fortalecer e que vão te dar sabedoria e estratégia para que você possa viver o melhor daquilo que é o propósito de Deus. Então não importa o ano que vai mudar, importa mesmo é o seu posicionamento, aquilo que você tem de propósito e para que você possa viver. Então a expectativa não está na mudança de ano, mas está no seu posicionamento. O que você vai escolher? Você vai escolher ficar se lamentando pelas situações difíceis, pelos nãos recebidos, ou você vai levar a sua vida diante de um propósito maior e se fortalecer sobre cada situação difícil. Um excelente ano de 2023 para você.